Boa noite. Tudo bem com vocês? Dá para ver, né? Pelo ânimo assim. De novo, espero que vocês melhorem até o final. Vou pedir a alguém para acender essa lâmpada aqui que está meio difícil de enxergar. Agora sim. Obrigado, Igor. Deus te abençoe, querido. Irmãos, nós começamos semana passada na nossa nova série, chamada 24 Horas, o dia que mudou a história. A gente se propõe a falar nessa série sobre as últimas 24 horas da vida de Jesus. Essa série ela vai durar até a Páscoa, que é exatamente a celebração da morte de Jesus, da sua ressurreição. E a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre alguns trechos. Na semana passada nós começamos falando sobre o início dessa contagem de 24 horas, que foi o texto onde Jesus está com seus discípulos na sua última refeição, onde ao mesmo tempo ele cumpre um ritual da religião judaica, por ser um homem judeu, e ele também instaura uma nova aliança, o que nós chamamos da instituição da Ceia do Senhor, que nós celebramos inclusive até hoje. Hoje nós vamos dar sequência a partir do mesmo texto que a gente leu na semana passada. A gente vai seguindo, mas antes disso eu queria que você pensasse algumas coisas comigo que eu tenho refletido aí nos últimos tempos e que eu consigo perceber na nossa época, no tempo em que nós vivemos, algumas coisas que são meio incoerentes. Eu não sei se você tem essa mesma percepção, mas eu tenho a impressão que cada vez mais invenções são produzidas com a finalidade de facilitar a nossa vida. E eu vou te dar alguns exemplos. Hoje em dia, com apenas um celular na mão e tendo conexão à internet, se você pagar a conta, obviamente você vai ter muito mais acesso a inúmeras coisas que pessoas há poucas décadas atrás jamais poderiam imaginar. Você consegue hoje, quando tem dificuldade, por exemplo, para fazer uma comida em casa, ou quando acaba o gás, antigamente a gente recorria ao vizinho, né? Pedia para fazer alguma coisa, conseguia um pouco de sal, de açúcar. Hoje as pessoas não se falam nem para isso, é um negócio assim, você chega em casa, entra, você nem conhece a sua vizinhança, a gente está cada vez mais isolado das pessoas, mas é muito fácil, em momentos como esse, você tem a quem recorrer. Você pega o seu celular, abre um aplicativo e você pede comida do jeito que você quiser, no preço que você quiser, nem tanto, né? Procura cupom, você pede com o tempo de entrega que te agrade mais, você tem acesso a inúmeros restaurantes, inúmeros cardápios, até mesmo sem precisar falar com ninguém, que era uma grande crise que eu tinha no casamento. No começo do casamento não havia iFood e Camila odeia ligar para qualquer coisa. Se ela tiver que marcar médico, eu que tenho que ligar, porque ela não gosta de falar com as pessoas, só com vocês que ela gosta, mas no geral, no telefone, ela não gosta muito. E aí o iFood veio para resolver esse problema que a gente tinha, de ela falar assim: liga, pede uma pizza. Aí eu ligava: oi, uma pizza, de quê? Camila, de quê? Aí ela falava e eu tinha que fazer esse intermediário, sabe? Frango com catupiry. Eu, frango com catupiry. Não tem catupiry. Não tem catupiry. Eu ficava nessa função de ficar traduzindo do português para o português de alguém que não gosta de falar de português com quem fala português. Entenderam? Mais ou menos isso que funcionava. E hoje em dia a gente tem essa facilidade na palma da nossa mão. Hoje em dia, se você tem alguma dificuldade, por exemplo, começou a chover, você não quer ir andando para algum compromisso, você pega o teu celular e você chama um carro na porta da tua casa, e você tem a opção de escolher ainda o nível de carro, né? O tipo, se vai ser um carro premium, se vai ser um carro black, se vai ser um carro, sei lá de que tipo de carro. Você tem esse tipo de facilidade, coisas que gente da época de Flávio nem imaginava, pouquíssimos anos atrás. Hoje você paga as contas pelo teu celular, você não precisa mais ir para o banco, coisa que eu nunca entendi também. Eu não sei se passa isso na cabeça de vocês, mas vocês já passaram em frente ao Itaú, por exemplo, aquele do centro, o primeiro ali, a agência 0941, para quem é mais antigo, mas aquele Itaú ali do centro, ali, que abre às 11 da manhã, e você passa ali 8h30, já repararam o que acontece ali? Tem uma reunião do sindicato de aposentado que eu não consigo entender. Porque na minha cabeça, por mais que vá demorar o tempo no banco, se você entra às 11,
Você vai sair no máximo meio-dia, sei lá, dependendo da conta que você tem para pagar. O cara espera de 8h30 até 11 para sair do banco 11h05 e achar que fez um bom negócio. Não me entra na cabeça. E hoje menos ainda, porque nós temos essa facilidade na palma da nossa mão. Mas eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, só que eu percebo que quanto mais comodidades surgem, quanto mais inventam aplicativos e meios de facilitar a nossa vida, parece que cada vez mais nós temos menos tempo. Parece que o problema do tempo é algo ainda mais urgente, mesmo com tanta facilidade diante de nós. Você já parou para pensar nisso? E a mesma coisa acontece no que diz respeito aos nossos relacionamentos. Nós vivemos em uma época em que temos acesso e contato de inúmeras pessoas. Nós podemos falar para o mundo todo de uma só vez por meio das redes sociais. Nós podemos interagir com pessoas públicas, coisas que antigamente você precisava escrever se você quisesse falar com alguém, e os programas de televisão tinham lá, caixa postal tal, escreva para determinado artista, apresentador, que pode ser que ele leia a sua carta no programa. Hoje em dia nós temos essa facilidade e podemos interagir com pessoas públicas com o nosso celular. Nós podemos fazer chamada de vídeo com pessoas distantes, do outro lado do mundo. Nós podemos incluir na mesma chamada pessoas de lugares diversos no planeta. E nós temos essa falsa sensação de que o tempo todo nós temos inúmeros amigos, porque temos amigos virtuais crescendo a cada dia. Nós temos inúmeros seguidores e há gente, inclusive, abrindo mão de princípios pessoais para aumentar o número de seguidores, porque para muita gente é isso que define a sua identidade, a quantidade de seguidores e para quantas pessoas eu falo nas minhas redes. Mas eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas aparentemente, mesmo que tenhamos muitos seguidores e tenhamos inúmeros amigos virtuais, cada vez mais as pessoas estão se sentindo sozinhas. Eu não sei se isso te parece estranho, eu não sei, mas pode ser que essa seja uma sensação tua nesse momento ou em alguma fase da tua vida. Pode ser que você já tenha se sentido só, mesmo que estivesse rodeado de pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque existe alguém que no texto de hoje está experimentando um momento exatamente assim. Se esse é o teu caso, a boa notícia é que há alguém que consegue te compreender. Como o escritor aos Hebreus diz, ele vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque como nós, ele foi tentado nas mesmas coisas, mas ele não pecou. Obviamente eu estou falando de Jesus, e eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 32 a 52. Jesus tinha acabado de celebrar com seus discípulos o que nós conhecemos como a última ceia. Ele havia se reunido com os discípulos, ele explicou o significado do pão, do vinho, e dentre outras coisas ele disse que um dos presentes ali o trairia. Eles celebram então a ceia, cantam um hino, saem para o Monte das Oliveiras, e aí nós chegamos ao trecho de hoje de Marcos capítulo 14, versos 32 a 52, é a segunda semana de acontecimentos que nós vamos falar sobre as últimas 24 horas de Jesus antes da sua morte. O texto que eu leio é na NVI, Nova Versão Internacional. Se você não trouxe a sua Bíblia impressa, você pode usar o teu aplicativo ou abrir a internet. Eu acho que só Claro que não funciona aqui dentro. Ou se você não tiver acesso, você olha aí para quem está do seu lado, que se essa pessoa for crente, ela vai ter uma Bíblia aberta e você pode acompanhar junto com ela. Marcos capítulo 14, versos 32 a 52, o texto diz o seguinte: Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado e lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres.
Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra lida. A gente pede que o Senhor fale conosco por meio do Teu Espírito Santo, nos ajudando a enxergar as verdades contidas nesse trecho da Tua palavra e nos capacitando por meio do Teu Santo Espírito para que apliquemos essas verdades na nossa vida, na nossa prática, a fim de que o Senhor seja glorificado por meio de nós. Nós oramos pedindo isso e oramos no nome de Jesus. Amém. Esse final aí, versos 51 e 52, um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Alguns comentaristas acreditam que Marcos, que é o autor desse evangelho, está falando de si mesmo. Por isso que ele dá ênfase a esse acontecimento, mas não é muito certo. Tem gente que defende que foi Lázaro, por exemplo, que os chefes dos sacerdotes estavam tentando prendê-lo e tudo mais. Só uma curiosidade para nós hoje, não é tão interessante assim dentro do que a gente vai abordar nesse texto. Não há consenso sobre quem era, mas é fato que está aqui na Escritura e é importante que a gente saiba as possíveis interpretações desse texto. Estou falando isso porque de manhã eu não falei e me perguntaram, mas você leu o negócio lá do jovem? Eu falei, ou de noite eu explico ou eu paro no verso 50, que é outra opção que eu tenho, mas alguns defendem que provavelmente era o próprio Marcos. Por ora, a gente vai falar especialmente sobre o trecho do verso 32 até o verso 42 que nós acabamos de ler. E é interessante notar que semana passada nós falamos da última ceia, hoje nós acabamos de ler esse trecho, e entre o trecho da semana passada e o trecho de hoje há um acontecimento que cabe ser destacado aqui. Jesus avisa, depois de ter falado que um dos presentes o trairia e aponta Judas como sendo o traidor, Jesus fala em seguida que um o trairia e todos os outros o abandonariam. E aí de repente surge um homem, sempre ele, sempre Pedro, dizendo o seguinte para Jesus, Jesus, todos podem te abandonar, menos eu. Qualquer um aí, eu não coloco a mão no fogo por ninguém, eu não confio em absolutamente ninguém, agora por mim, eu posso te dar a garantia de que mesmo que todo mundo te abandone, eu não vou fazer isso. E Jesus responde para Pedro dizendo, Pedro, antes mesmo que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. E ele era um homem ousado, e ele continua discutindo com Jesus, e ele responde dizendo, não, Senhor, se for preciso eu vou morrer, mas eu não vou negá-lo. E aí os outros discípulos dizem o mesmo, influenciados por Pedro, e aí nós chegamos ao trecho de hoje, quando Jesus vai para um lugar chamado Getsêmani, chama os seus discípulos e tudo mais. Mas o que me fascina nesse trecho é que normalmente, quando nós destacamos os últimos acontecimentos da vida de Jesus, nós pensamos nos fatores externos,
nós pensamos no que aconteceu, nós pensamos no que ocorreu, nos cenários, nos personagens, mas raramente nós paramos para refletir em como Jesus se sentia no seu interior. Como Jesus reagia a tudo isso que estava acontecendo ao seu redor. Jesus é uma verdade para nós enquanto cristãos, ele é totalmente Deus, mas ao mesmo tempo ele é totalmente homem. E ele está enfrentando uma situação de sofrimento intenso que se aproximava dele, e a forma como Jesus reage a esse sofrimento que se aproxima tem muito a nos ensinar, e por isso que eu queria focar em algumas coisas que ele faz, e eu queria destacar a partir desse momento. A primeira delas está bem nos 3 primeiros versos que nós lemos, que dizem o seguinte: foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, o barquinho não foi dessa vez, e começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem. Ele começa a expressar o que ele está sentindo quando ele diz para os seus seguidores o seguinte: a minha alma está profundamente triste, eu estou experimentando uma tristeza mortal. Mas o primeiro ponto que eu queria destacar com você é que Jesus, diante do sofrimento mais intenso que se aproximava, a primeira atitude dele é uma atitude de alguém que foi orar. Parece simples demais dizer isso. E quando nós falamos que quando um cristão está enfrentando uma situação de aflição, de tristeza, de sofrimento intenso, o que ele deve fazer? Talvez, se você pensar assim, orar, ao mesmo tempo você pensa: eu acho que essa resposta é simples demais, não é possível. É uma resposta tão simples, daquelas que parecem estar erradas, de tão simples que ela é. Mas é exatamente isso que Jesus nos ensina com a sua postura. Ele está enfrentando um sofrimento intenso. A morte está se aproximando, ele está enfrentando uma tristeza mortal, ele está aflito, ele está angustiado. O verso 33 vai nos dizer, e a primeira coisa que ele faz é se retirar para um lugar para ir orar. Irmãos, isso muito nos ensina, porque a oração, para muitos de nós, ela se transformou apenas no último recurso. Quando todas as coisas que eu tento não surtem efeito, quando todo o meu planejamento vai por água abaixo, quando todos os sonhos, planos e tudo aquilo que eu imagino que vai resolver a minha situação, quando eu vejo que essas coisas se revelam absolutamente ineficientes, aí eu me lembro de que eu tenho a quem recorrer em oração, e aí eu apresento de Deus, mas a oração se transformou para muitos de nós no último recurso, naquilo que nós fazemos quando todas as nossas forças foram embora. Jesus nos ensina não só nesse momento, mas ele nos ensina por toda a sua vida, que a oração não é para um cristão o último recurso. A oração é para um cristão um hábito a ser desenvolvido, para que você ore, como Paulo vai dizer aos cristãos em uma de suas cartas: orai sem cessar. E a ideia de orar sem cessar não é você andar na rua falando o tempo todo e de olho fechado, atravessando a rua. Pelo amor de Deus, não faça esse tipo de coisa, dirigindo o carro, fecha o olho para orar, recebe lá um dom especial. Não é sobre isso. Orar sem cessar é entender a oração como um hábito, como um estilo de vida, a ponto de agradecer ao Senhor por todas as coisas, de apresentar ao Senhor todas as necessidades, porque era isso que Jesus fazia o tempo inteiro. A oração para um cristão não requer um lugar específico, um momento específico do dia, um ambiente sendo preparado. A oração para um cristão deve ser um estilo de vida, e isso nós aprendemos com Jesus o tempo todo. Se ele iria se alimentar, por exemplo, a primeira coisa que ele faz: Senhor, eu te dou graças por esse alimento. Para alguns de nós isso virou um hábito. Quando tem visita em casa, quando não tem, a gente está vendo Globo Esporte, já vai comendo, não para nem para agradecer a Deus. Mas a ideia não é que aquele momento deve ser observado religiosamente. A ideia é que todos os momentos nós devemos estar em oração, porque é um hábito e um estilo de vida. Se eu enfrento uma situação difícil, Senhor, perceba que, olha, está diante do Senhor, é isso que eu estou enfrentando, experimentando. A ideia de viver uma vida de oração não é ter longos períodos de oração durante o dia, mas é não passar por longos períodos sem oração durante o dia. Você consegue perceber a diferença? Não é às vezes sentar, e eu particularmente me sentia muito frustrado. Eu ouvia alguns testemunhos de gente que dizia assim: eu ajoelho para orar,
E aí, quando eu vou perceber, já passou ali 2 horas. Eu falo, caramba, eu tenho mais dificuldade do que essas pessoas. Tem um livro que foi escrito há um tempo atrás, chamado Bom Dia, Espírito Santo. Não sei se você já leu esse livro. Se você já leu, peça perdão a Deus e não leia de novo. Não dá para ninguém, não. Sei lá o que você faz com esse livro. Mas há um testemunho de um homem no decorrer desse livro, que ele diz, por exemplo, que ele estava num momento tão intenso de oração, que quando ele estava terminando e ele tentava acabar essa oração, o Espírito Santo falava, Benny, não sei como é que é a voz do Espírito Santo, mas falava assim, Benny, não vá. Eu preciso de você aqui. Nunca, irmãos, se isso vai te afastar da nossa igreja, eu peço perdão, mas eu não vou ser capaz de mentir. Eu nunca experimentei um momento como esse. Para mim, vida de oração não tem a ver com essas coisas hollywoodianas, tem a ver com uma prática de vida, com uma vida cotidiana, onde eu consigo perceber a ação do Senhor o tempo todo, e eu consigo me conectar com Deus, independente de onde eu esteja, do lugar que eu esteja frequentando, do ambiente, se está preparado ou não está preparado, porque eu olho para o Jesus das Escrituras, e o que eu percebo Jesus fazendo é exatamente isso. Ele está aflito, ele está orando. Ele está grato a Deus, ele está orando. Ele está enfrentando uma dificuldade, ele está orando. E nesse trecho que nós acabamos de ler, quando ele está diante de uma tristeza mortal, aflição e angústia, a primeira coisa que ele se propõe a fazer é se retirar para orar. Irmãos, a oração não pode ser para nós o último recurso. A oração é um modo prático de nós evidenciarmos que nós confiamos no Senhor, que não é surpreendido por circunstâncias, mas que governa sobre todas elas. A oração é um modo prático de demonstrar a nossa teologia e a nossa fé. A oração é um modo prático de demonstrar que eu confio de fato no Senhor. Jesus ainda tinha algumas possibilidades, ele tinha ali os discípulos por perto. Ele não quis elaborar um plano de fuga, sumir dali, não. Ele ainda tinha os seus amigos bem próximos, mas ainda assim, o que ele vai fazer? Ele vai orar. Era um hábito para ele. Lendo os evangelhos, nós percebemos muitas vezes ele se afastando dos discípulos para orar. Ele dizendo para os discípulos, olha, nós precisamos atravessar para o outro lado aqui. Vocês podem pegar o barco, vão na frente, eu vou ficar aqui para orar. Depois eu vou andando por cima da água mesmo, vou encontrar vocês no caminho, pode ficar tranquilo, pode ir na frente, porque eu vou encontrar vocês. Ele está priorizando a vida de oração. E quanto a nós que nos dizemos seguidores de Jesus, quanto a nós que nos dizemos seguidores de Cristo, será que a oração é um hábito para nós? Ou ela é simplesmente o último recurso quando tudo aquilo que eu tento não produz efeito algum? Será que a oração é algo visível no meu dia a dia, na minha vida? Ou a oração se transformou simplesmente em algo que não é prioridade para mim? Jesus reúne os seus discípulos próximos, ele tinha os seus amigos, mas ainda assim a sua prioridade era orar. Ele falava para multidões, ele escolheu 12. Dentro dos 12, ele chama 3 amigos mais próximos, Pedro e os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João. Já falei isso aqui algumas vezes, mas é tipo a ideia do grupo de WhatsApp, que tinha um grupo de WhatsApp com os 12, Judas saiu naquele dia ali, né, saiu do grupo e bloqueou o administrador, mas no meio daquele grupo com os 12 tem um grupo menor com 3. E isso é uma realidade. Eu não sei se você sabia, mas todo grupo de WhatsApp grande tem um grupo de WhatsApp pequeno para falar da maioria das pessoas. Se você não sabe disso, entendeu a profecia? Tem alguém falando de você num grupo menor, mas Jesus não faz isso com essa intenção. Ele chama os seus amigos mais próximos, ele se retira para orar, porque a vida de oração era uma prioridade para ele. Irmãos, por vezes, nós negligenciamos demais aquilo que deveria ser prioridade para nós. E somos mestres em criar justificativas para isso. O meu tempo está muito corrido, e eu imagino que seja verdade. Eu estou ocupado demais com o meu trabalho, acredito que seja verdade também. Mas se a oração é para nós uma prioridade, aquilo que é prioridade para nós se torna importante para nós, de modo que nós encontramos tempo para fazer. C.S. Lewis, ele, em uma de suas frases, vai dizer que nunca houve um homem mais ocupado do que Jesus. Mesmo assim, ele não deixava de orar. Nunca houve um homem mais ocupado do que Jesus. E mesmo assim, ele não deixava
de orar. Outra coisa que nós percebemos na oração de Jesus não é só tratar a oração como prioridade, mas o modo como ele ora também nos ensina, porque a sua oração era sincera. Nos versos 35 e 36, ele vai dizer para o Pai: se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Orar deve ser uma prioridade, mesmo sabendo que por vezes a minha oração vai me mostrar que a vontade de Deus é diferente da minha vontade. Orar deve ser uma prioridade, mesmo entendendo que a minha oração não vai fazer com que Deus mude de ideia. Essa história de que a tua oração muda a vontade de Deus não encontra base em lugar algum das Escrituras. Deus não muda de ideia de acordo com as nossas orações, mas por meio das nossas orações, nós nos conformamos à vontade dele sobre as nossas vidas. Talvez o grande exemplo que a gente tenha para falar sobre isso seja o profeta Abacuque. No seu livro, 3 capítulos, eu te encorajo a ler depois, inclusive, ele vai começar fazendo uma oração desesperada para Deus, dizendo: Senhor, eu percebo violência por todos os lados, injustiça, uma justiça frouxa, o homem que é mal se dando bem, o homem de bem se dando mal, essa situação está me atormentando, eu não sei como lidar com isso. Ele faz uma oração sincera, e Deus responde dizendo: Abacuque, sabe os babilônios que estão invadindo aí todas as nações, destruindo todo mundo? Então, eles vão encontrar vocês. E o que você achava que estava ruim, vai piorar. Porque às vezes a gente ora esperando só a resposta boa, né? O Senhor fala assim: Abacuque, eu vou te puxar agora para o céu, você é meu servo, orou no momento de dificuldade. Deus falou: segura as pontas aí que as coisas vão piorar. Mas o justo vai viver pela fé, e dá algumas instruções para Abacuque, e ele termina o capítulo 3, dizendo: ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que todas essas coisas aconteçam, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação, porque o soberano Deus é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar por lugares altos. A oração de Abacuque não melhorou a situação que ele apresentou para Deus, mas a oração de Abacuque transformou o seu coração a ponto de entender que mesmo que a primeira resposta de Deus não o agradasse, ainda assim ele precisava se alegrar em Deus, porque a vontade dele, sendo diferente da minha ou não, é boa, perfeita e agradável. A tua oração não muda o coração de Deus. Isso é frase de efeito que não tem fundamento nas Escrituras. A tua oração não muda a vontade de Deus, mas a tua oração pode mudar o teu próprio coração, para que você entenda e experimente a vontade de Deus sendo boa, perfeita e agradável, ainda que diferente da tua. O que a gente aprende com Jesus e olhando para todas as Escrituras é que nós podemos usar os momentos de tristeza e agonia como oportunidades para nós nos aproximarmos de Deus. Jesus fez isso aqui, Jesus fez isso no deserto. Jesus se retirava para os montes para transformar essa solidão que ele está experimentando em solitude, que não é uma solidão imposta, mas é um estar sozinho de modo intencional para priorizar aquilo que de fato importa. Precisamos ter a oração como hábito, irmãos, e precisamos também ser honestos nas nossas orações. Nós vivemos uma vida hipócrita em certo sentido, porque queremos mostrar aos outros o tempo todo a pessoa que nós queríamos ser. As redes sociais mostram isso o tempo todo. Nós queremos postar aquilo que nos faz parecer queridos, amados, rodeados de amigos, mas às vezes estamos experimentando solidão, abandono, e só o nosso travesseiro é capaz de saber disso. A tua vida não é o Instagram. E há um Deus que te conhece de verdade, por isso, desenvolva a oração como um hábito e seja sincero e honesto nas tuas orações. O texto continua, Jesus dizendo que a sua alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, e ele diz para os discípulos: fiquem aqui e vigiem. Isso nos faz perceber, irmãos, que Jesus estava sozinho, porque olha o que vai acontecendo. Ele vai um pouco mais adiante, ele prostrou-se e orava, dizendo: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E ele volta e os seus discípulos estão dormindo.
Ele falou, fiquem aqui e vigiem. Ele passa alguns instantes, ele anda um pouquinho mais à frente, e ele faz uma oração que é curta. Pai, tudo te é possível, afaste de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E os discípulos já estão dormindo depois de 3 frases que Jesus falou. É um negócio bem interessante e curioso. Jesus está sozinho. Mas os seus amigos estavam por perto. Fisicamente sim, mas ele já estava experimentando essa solidão. Ele estava cercado por pessoas próximas, mas ele estava sozinho. E por vezes, irmãos, nós nos encontramos assim também. Temos até pessoas perto de nós, temos até pessoas por perto, mas cada um está ocupado com a sua própria agenda, com os seus próprios compromissos e as suas próprias necessidades. E eu não estou condenando aqui os discípulos, porque eles estavam desse modo, mas eles vinham de um longo dia. Eles haviam passado um dia inteiro com Jesus, preparado a Páscoa, eles haviam celebrado a Páscoa, eles haviam estado juntos. Um dia extremamente cansativo do ponto de vista emocional também. Você pode imaginar 13 homens que estavam sempre juntos, reunidos. De repente Jesus fala que um deles o trairia, um o negaria e todos os outros o abandonariam. Um negócio assustador. Um dia extremamente pesado do ponto de vista emocional. E ainda assim Jesus chama os seus discípulos, se retira para orar, ele vai até um monte, que era um lugar tranquilo para que ele pudesse fazer isso, nada místico e especial no local. Jesus está mais próximo desses 13 e diz, vigiem comigo. E eles que tiveram um dia extremamente cansativo, dormiram. E aí Jesus vem, fala a primeira vez, e quando sai, talvez alguns deveriam ficar com vergonha e falar assim, Jesus já veio, vamos segurar a onda aqui, para não dormir de novo. Mas pode ser que eles pensaram assim, se ele já veio, acho que ele não volta de novo não, agora a oração dele vai demorar mais, dá para a gente dormir tranquilo, e eles dormem de novo, Jesus chega de novo. Eu não estou culpando os discípulos porque dormiram, talvez eu dormisse também se estivesse lá, mas é fato, irmãos, que eles não souberam priorizar aquilo que era de fato importante naquele momento. Jesus está cercado por 3 amigos próximos, mas que se preocuparam mais com as suas necessidades do que com um amigo que estava em vias de enfrentar a pior das solidões. E quantas vezes nós nos sentimos assim também, isolados, sozinhos, às vezes cercados de pessoas, mas parece que o nosso problema não importa tanto para o outro. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer enquanto eu estou pregando é inverter algumas lógicas também, e eu quero fazer isso nesse momento. Porque a grande questão é que nós não somos também vítimas o tempo todo. Eu não quero que você saia daqui pensando somente em como eu sou coitado e sofro e as pessoas não se importam comigo. Mas eu queria que você invertesse a pergunta para te incomodar um pouco também. Porque quantas vezes alguém que está perto de você pode ser que não esteja se sentindo sozinho também e você preocupado demais com as suas necessidades, sonhos e desejos. Porque é muito fácil perceber essa falha no outro, mas às vezes nós temos a dificuldade de olhar para dentro de nós e perceber o quanto nós falhamos com o outro também. E a grande solução para isso é entender o nosso papel enquanto igreja. A igreja deve ser esse lugar de comunhão, amizade e relacionamentos verdadeiros no meio de um mundo tão utilitarista, onde as pessoas se relacionam por interesse, onde as pessoas se relacionam pensando no que eu posso ganhar com isso. A igreja deve ser esse lugar que apresenta a contracultura do reino de Deus, aquilo que vai na contramão do que está sendo apresentado pela nossa sociedade. Um lugar onde de modo genuíno nós podemos dividir alegrias e dores. Um lugar onde nós podemos experimentar isso a partir da compreensão que somos parte do mesmo corpo, somos membros uns dos outros, somos família espiritual unida pelo sangue do próprio Jesus. Pensamos muito em como o outro nos fere com a sua indiferença e esquecemos de olhar para dentro de nós e perceber o quanto às vezes somos indiferentes também com o sofrimento do outro. Comunhão é isso, é abrir mão do meu próprio bem-estar. Comunhão é abrir mão do meu próprio conforto e me dedicar ao outro. E assim Deus vai sendo glorificado por meio dessa dinâmica que é a igreja. Mas isso dá trabalho demais, porque isso depende de cada um de nós. É muito mais fácil reclamar que ninguém se interessa pelos meus problemas.
ao mesmo tempo em que eu não me interesso pelos problemas dos outros. A comunhão é exatamente abrir mão de si mesmo para se dedicar mais ao outro. Mas o que a gente tem mais visto, pessoas reclamando que não tem isso, que não tem aquilo, mas não se esforçam também, porque não entendem que a comunhão depende de cada um de nós. Será que o interesse para desenvolver a comunhão falta somente no outro ou em mim também? Mas por último, que eu queria refletir, voltando pela terceira vez no verso 41, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. A gente consegue perceber nesse verso que, embora Jesus estivesse experimentando aflição, angústia, tristeza mortal, o seu propósito era maior do que a sua dor. Ele entendia que a vontade de Deus consistia no fato de que ele seria preso, seria entregue, seria morto, ressuscitaria ao terceiro dia, e ainda que ele estivesse orando para Deus, dizendo: se possível, passa de mim esse cálice, quando a hora chega, ele compreende que entre o seu conforto e bem-estar e cumprir a vontade de Deus, ele precisa seguir o propósito de Deus, e a sua oração mostra isso. Ele é honesto dizendo: se possível for, afasta de mim esse cálice, mas em última instância ele está dizendo: mas não se faça a minha vontade, mas a sua. Ele tinha acabado de orar para que, se fosse possível, aquele cálice fosse passado adiante, mas que se cumprisse a vontade de Deus. A oração, como eu disse, nem sempre muda as circunstâncias, mas sempre muda a nossa mentalidade e disposição diante delas. E ele se levanta do momento de oração consciente, resoluto. Ele sabe que chegou a hora. No verso 42, ele se mostra decidido, dizendo para os discípulos: agora não adianta mais. Vocês estão dormindo ainda? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, porque aí vem aquele que me trai. E aí vem os versos seguintes. A partir do verso 43, ele é preso. Há um ponto muito interessante, que eu não sei se você percebeu no verso 44, que o traidor havia combinado um sinal com aquelas pessoas que estavam ali para prender Jesus, dizendo: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no e levem-no em segurança. Essa aqui eu não sei se você sabe, mas é a base bíblica que eu utilizo para não usar terno e gravata no culto. Vou te explicar por quê. Jesus estava vestido exatamente igual aos outros, certo? Senão Judas não precisava combinar esse sinal. Judas poderia chegar e falar assim: subam no monte, o que tiver de terno e gravata é o pastor, prendam, levem embora, colarinho clerical, qualquer outro tipo de roupa diferente. Então é o versículo que eu uso como base bíblica para não usar terno e gravata, e vou continuar sem usar. Só que se você vier me beijar igual Judas, eu vou ser mais parecido com Pedro e cortar a sua orelha. Eu estou fazendo a série do Padre Marcelo Rossi. Não sei se vocês viram o tamanho que ele está. Dizem que é muito crucifixo, entendeu? Mas enfim, Jesus está ali, Judas combina um sinal, beija Jesus, e aqueles homens entendem: bom, é esse aí que a gente tem que prender. E no meio dessa conversa toda, Pedro, o texto de Marcos não vai dizer, mas em Mateus vai dizer que é Pedro quem faz isso. Ele pega a sua espada e, entendendo ali as prioridades do reino de Deus e tal, com todo o amor do mundo, ele vai na orelha de um soldado e decepa. Mike Tyson não é tão original assim quanto você imaginava. Pedro, naquele momento, cortou lá a orelha do soldado. Jesus vai, cura a orelha desse soldado, segundo também o relato de Mateus. E no verso 50, uma profecia se cumpre. Então, todos o abandonaram e fugiram. Jesus tinha dito que todos abandonariam, Pedro disse que não, e o verso 50 nos mostra que Jesus estava certo. Depois disso, Jesus é levado aos sacerdotes, Pedro o nega 3 vezes de fato, depois ele é levado para Pilatos, depois para Herodes, depois para Pilatos novamente, depois para o pretório, do pretório ele sai para a cruz. Mas sobre isso a gente vai falar nas próximas semanas. Mas por hora, falando sobre o modo como Jesus se sentia, eu queria lembrar com você de quando ele está na cruz. E mais uma vez, ele sente-se sozinho e abandonado pelo próprio Deus. O que ele fez? Mais uma vez, ele orou a Deus e o fez de modo sincero, expressando exatamente o que estava sentindo, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste?
Às vezes nós, por muito menos, quando começamos a nos sentir assim, a nossa postura é uma postura de isolamento. Nos sentimos coitados demais, ninguém se importa comigo, eu vou me afastar da comunhão, não vou para a igreja, afinal de contas ninguém percebe a minha dor, o meu sofrimento. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer o seguinte: comuniquem com os santos as suas necessidades. E aí a primeira pergunta que normalmente a gente faz é: você falou com alguém sobre isso? Não, mas ninguém percebe a minha dor, o meu sofrimento. Irmãos, a bola de cristal aqui da igreja está quebrada, tem coisa que a gente não consegue adivinhar. Nós nos isolamos, nós nos preocupamos demais com o nosso sofrimento. O que é mais interessante é que Jesus está na cruz, experimentando a maior das solidões, quando Deus vira de fato as costas para Jesus, porque enxerga nele os nossos pecados, e um Deus santo não pode contemplar o mal. Jesus sofre literalmente esse abandono de Deus. Jesus é desamparado, ele morre de fato pagando os nossos pecados, mas ele ressuscita ao terceiro dia, vencendo a morte, vencendo esse sentimento de solidão, provando que o sacrifício foi aceito por Deus, e hoje nós somos aceitos por Deus se cremos naquilo que Jesus fez. Isso é o Evangelho, a boa notícia do que Deus em Jesus fez por nós. O Evangelho, irmãos, nos garante vida eterna, mas o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e essa salvação transforma a nossa vida também a partir de hoje. A vida eterna que o Evangelho nos dá não tem a ver só quando Jesus voltar ou quando morrermos, mas é uma vida eterna que começa hoje, que nós experimentamos no dia a dia. Como isso nos conforta na prática? Pelo fato de que Jesus experimentou solidão e abandono, nós não experimentaremos. Pouco antes de ir ao Pai, depois de morrer e ressuscitar, ele se reúne com esses mesmos discípulos que fugiram e o abandonaram. E as suas últimas palavras para os discípulos são: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar a todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos ou até o fim dos tempos. Essa certeza nós podemos ter, irmãos. O mesmo Jesus que nos comissiona para irmos e fazermos discípulos é o Jesus que nos garante que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. E a gente pode repousar nisso, porque essa certeza não se baseia no que nós somos capazes de produzir, mas essa certeza se baseia na palavra do próprio Jesus. Eu quero chamar a banda aqui à frente. E enquanto eles se aproximam, eu queria recapitular alguns pontos importantes com vocês. Em primeiro lugar, por causa de Jesus, nós temos a quem recorrer em oração nos piores momentos da vida, porque é exatamente isso que Ele nos ensina, mesmo sendo Deus. Por isso que nós oramos a Deus e nós terminamos a nossa oração dizendo: em nome de Jesus, porque nós nos aproximamos de Deus pelos méritos de Jesus. Em segundo lugar, por causa do Evangelho, nós temos a certeza de que mesmo que pareçamos estar sozinhos, nós não estamos, porque Jesus está conosco e não vai nos abandonar. A presença de Jesus conosco é perceptível tanto por meio do seu Espírito Santo que habita em nós, quanto por meio do seu corpo, que é a igreja. Que a gente entenda, irmãos, o nosso papel e que sejamos esse lugar de refúgio para o outro que está solitário, porque certamente o outro será o nosso lugar de refúgio quando nos sentirmos assim. Jesus se sentiu sozinho, rodeado de amigos. Nós não precisamos nos sentir assim, porque temos uns aos outros, porque somos membros do mesmo corpo. E ainda que você sinta-se assim em relação aos que estão perto de você, você pode ter a certeza que não está abandonado ou sozinho, porque o próprio Jesus garantiu que estaria com você todos os dias até o fim dos tempos. E por último, por compreender essas realidades, nós nos dedicamos à missão, ainda que seja doloroso e difícil para nós. Jesus experimentava a solidão. Jesus nos ensina sobre a vida de oração como um hábito e uma oração feita de modo sincero. Mas no momento em que a hora é chegada, ele se dedica a cumprir o seu propósito e realizar a sua missão.
Irmãos, isso muito nos ensina. Numa era em que vivemos e vemos pessoas preocupadas demais com seu próprio conforto, com seu próprio bem-estar, com a sensação de controlar e dominar todas as coisas, a Bíblia nos ensina que o nosso compromisso com a missão de Deus deve ser maior do que o nosso desejo pelo nosso próprio bem-estar. É um desafio na cultura em que nós vivemos, mas é uma exigência para aqueles que se dizem discípulos de Jesus. Se envolva na missão de Deus, participe do que Deus já está fazendo no mundo. Eu oro como pastor dessa igreja, que isso seja realidade aqui na CBM, para a glória do nosso Deus. Enquanto a gente canta essa última canção, que fala exatamente sobre essa certeza de que Deus não nos abandona, de que Ele não nos deixou em momento algum, eu queria que você refletisse sobre isso, sobre a vida de oração como uma prioridade, sobre a sua disposição em não permitir que o outro sinta-se sozinho, porque somos parte do mesmo corpo, e sobre o seu engajamento com a missão de Deus, que é comissionada a nós irmos fazer discípulos, ensinando-os a guardar a todas as coisas que Ele nos tem ordenado. Tudo isso na certeza de que Ele estará conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Que Deus nos abençoe para a glória dEle mesmo.